Olá, meu povo, boa tarde a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui hoje, dia 18 de dezembro de 2021, excepcionalmente às 16 horas e 5 minutos, um pouco mais cedo aí que o usual, né? Para a nossa penúltima live da EBD do ano de 2021. Como vocês sabem, desde outubro estamos estudando estas lições aqui, ó. Lições bíblicas de jovens, né? Do quarto trimestre de 2021, cujo tema é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Vocês ouviram um galo aí, meus caros, porque nós estamos aqui, vocês estão vendo o cenário diferente, né? Eu vou mostrar para vocês aqui onde nós estamos. Olha só que cenário belíssimo. Estão vendo? Estamos aqui, zona rural do interior de Ribeira do Pombal, tá? Por isso vocês estão vendo aí esse cenário bem pitoresco, bem campestre, tá? Por essa razão vocês estão vendo aí, né? Vocês ouviram aí o galo cantando. Não estranhe se vocês ouvirem passarinhos também, porque o ambiente aqui é esse, tá? Então, vão se acostumando aí, tá? Estamos aqui de férias, né? No interior da Bahia, né? E estamos aqui, como nós dissemos, para transmitir a nossa penúltima live da EBD do ano de 2021, né? E já que estamos falando nisso, vamos apresentar aqui a vocês a lição de número 12, que será ministrada nas Assembleias de Deus Brasil afora amanhã, dia 19, né? Pela parte da manhã, e também em outras denominações que adotam essa revista, tá? Está aí, lição de número 12, cujo título é O Destino Final dos Mortos, né? E o texto do dia está aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, que assim está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Viram? Hebreus capítulo 9, versículo 27. É o nosso texto do dia. A síntese da lição diz o seguinte: o destino final de toda a humanidade dependerá das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso aqui eles têm importância, meus caros. Vamos agora para o nosso texto bíblico, tá? Que está aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo. Olha ele aí, ó, o galo. Está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 12 a 20, que assim está escrito: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso aqui eles têm importância, meus caros, tá? Para a compreensão acerca do tema da
ressurreição. Tranquilos? Bem, antes de nós falarmos sobre o tema propriamente dito, né, a título de introdução, falaremos em ligeiras palavras sobre a condição humana. Bem, meus caros, ano passado, há exatamente um ano, nas lições bíblicas de adultos, do quarto trimestre de 2020, nós tratávamos sobre a saga de Jó. E um dos temas bastante recorrentes que nós tratamos aqui foi exatamente sobre a condição humana. E que condição é esta, irmão? A condição de pecado. Tranquilos? Antes que eu esqueça, você que é evangélico, que nos assiste aí, tá? Vão mandando aí seus coraçõezinhos, tá? Para aumentar a hype da nossa live. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva. O link está aí na nossa bio, tá? E compartilhe. E você que ainda não é evangélico, que nos assiste, muitíssimo obrigado pela sua presença. E no final, querendo, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Bem, como dizíamos, a condição humana é a condição de pecado. Condição esta que se tornou uma realidade a partir do momento em que houve o fim da perfeição do primeiro casal, isto é, a queda de Adão e Eva lá no Éden, tá? O fenômeno edênico que ocasionou diversas catástrofes na história da humanidade, tá? E desta forma passamos também a entender o porquê que muitas coisas acontecem na vida dos seres humanos, tá? Esta condição de pecado se perfez exatamente naquele contexto lá narrado no livro do Gênesis, capítulo de número 3, que narra a queda do primeiro casal, tá? Deus havia dado uma ordem e a partir dali estabeleceu-se um limite moral e também ético para que o homem e sua mulher obedecessem àquela regra que lhes fora imposta. Porém, a serpente que entrou na trama induziu este casal ao engano e à desobediência e, por consequência lógica, à queda. E a partir desta queda, originou-se algumas coisas. Por meio dessa queda, o pecado foi introduzido na experiência humana. E o pecado, por sua vez, ele trouxe algo mais letal ainda, que foi a morte. Tá? De sorte que o apóstolo São Paulo vai escrever que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira morte a ocorrer aqui foi o banimento da presença do Criador. Aquele homem que outrora conversava com Deus na viração do dia, já não mais poderia fazê-lo. Tá? Por quê? Porque criou-se ali uma barreira, uma divisão, uma separação, que lá na frente Isaías escreveria no capítulo 59 a este respeito, tá? Que as nossas transgressões e os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que não nos ouça. Tranquilos? E essa condição humana, ela se perpetuou por eras, tá? E assim como todos que nasceram depois de Adão já nasceram nessa condição de pecado, também todos que nasceram depois de Adão já nasceram na condição de seres mortais. Sim, porque aquele Adão outrora imortal, por causa do pecado, com a experiência do pecado, agora estava condenado à morte. Tá? Já vamos tratar sobre essa questão. Tá? A gente vai ver isso com bastante ênfase. Tá? E, meus caros, esta condição, como nós dizíamos, passou a todos. Tá? E foi por esta razão também que o Senhor planejou o resgate da humanidade, ainda lá no Éden, profeticamente, quando o Senhor
trouxe a punição para a serpente, tá? Lá no capítulo 3, versículo 15, quando ele estabelece uma relação de rivalidade, de rixa, de inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, tá? Sinalizando que, se de um lado a serpente feriria os descendentes da mulher no calcanhar, de outro, o descendente da mulher feriria o descendente da serpente na cabeça. E assim foi. Profeticamente, ali, Deus estava apontando para o nascimento de Cristo, né? Sua vida e obra, ministério terreno, morte e ressurreição. E quando falamos de morte, falamos morte vicária, tá? Isto é, a morte substitutiva, né? Que de forma voluntária trouxe vida eterna a todos os seres humanos, tá? O resgate salvífico. Tranquilos, meus caros? Bem, agora que já sabemos um pouco sobre a condição humana, a condição na qual todos nós, de forma geral, estamos presos, tá? Que é a condição de pecado e também da morte, vamos entender um pouco sobre os fenômenos, né? Esses fenômenos, a vida e a morte, que constituem o grande enigma, né, da saga da humanidade. Tá? É interessante, né, antes de nós entrarmos nos nossos tópicos, o comentarista faz uma ponderação bastante importante na sua introdução, né, no livro que serve de base para as lições, este aqui, tá, que eu fiz questão de destacar. E eu vou ler aqui para nós termos uma compreensão acerca da origem da vida. Tá? Olha o que ele nos diz aqui. Eu destaquei bem aqui. Primeiramente, ele começa dizendo o seguinte: estudar sobre o destino final dos mortos, assim, é adentrar em nosso futuro, na vida real, aquela que nunca acaba, seja na presença ou na ausência do Senhor, para todo sempre. E aqui embaixo, já no primeiro tópico, ele traz o seguinte: antes de analisar, né, aqui é um comentário que ele faz sobre o enigma da vida. Né? Olha o que ele nos diz: antes de analisar pelas Escrituras para onde vão os mortos, é interessante perceber de onde vêm os vivos. Tá? Veja, esta fala do comentarista é bastante importante e bem pertinente. Sim, porque da mesma forma que é importante nós sabermos o destino final dos mortos, é também importante nós sabermos a origem dos vivos, tá? A origem dos seres humanos. Tá? Muitas são as tentativas dos cientistas em explicar a origem dos seres humanos e da criação como um todo. Tá? Falam de explosões cósmicas, de reações químicas inorgânicas que acontecem no universo, que aconteceram há milhares de anos atrás, né? E que continuam acontecendo, só que não explica exatamente como se desdobram tais fenômenos, ou ainda quem orquestrou tais fenômenos. Tá? E aqui está a falha da teoria dos cientistas, porque se nós entendemos que tais reações continuam acontecendo na escala do universo, tá? Poderíamos também entender que, pela lógica dos cientistas, outras vidas estariam sendo formadas em outros planetas, ou mesmo no universo solto, ou até mesmo na Terra. Tá? Mas o fato é que essa teoria, ela peca exatamente nesta questão. Tá? Porque se essas reações continuam acontecendo, quem as orquestrou? Tá? Alguém deu start inicial, uma ordem suprema. Tá? E aqui está a beleza da coisa. A Bíblia, na sua simplicidade, explica a origem, né, dos seres humanos. E a própria ciência, hoje, já confirma esta realidade. Tá? O homem foi feito do pó da terra. Isto é de extrema importância, meus caros, porque quando se analisa a composição química do corpo humano, percebe-se que na Terra
da qual ele foi formado, também se encontrará a mesma composição, o que nos leva a crer por A mais B que a origem do homem, segundo a Bíblia, é a que está correta. Tá? É a que é cabalmente comprovada pela mesma ciência que outrora tentou desfazer desta verdade bíblica. Tá? E assim sendo, importa dizer também que assim como o homem teve sua origem em Deus, né, importa dizer também que o homem, no final da sua saga, o seu espírito, como está escrito lá em Eclesiastes, deverá comparecer novamente diante de Deus. Aí, agora, com a difícil missão de passar por um julgamento, que nós já vimos aqui na semana passada, tá? Quando falamos sobre o juízo final. Tranquilos? Não vou retomar o tema porque já é assunto estudado e se vocês quiserem saber sobre a dinâmica do julgamento final, do juízo final, depois da nossa live, querendo, é só você ir lá assistir a live da semana passada, onde nós tratamos sobre o juízo final, tá? Lá você vai ver os aspectos do julgamento e outras questões mais que nós abordamos aqui. Tranquilos? Bem, e agora que nós já sabemos que a partir da experiência do pecado que foi introduzido no contexto humano, também uma outra experiência passou a ser vivenciada pelos seres humanos. E qual é, irmão? A morte. Tá? De sorte que vida e morte passaram a ser, de um lado, antagônicos, mas ao mesmo tempo dependentes um do outro. Tá? Porque para existir a morte é necessário também que algo esteja vivo. A morte só pode alcançar alguma coisa que esteja vivo, que tenha vida. Tá? Então, meus caros, da mesma forma que para se trazer de volta algo ou alguém à vida, é necessário que este alguém esteja morto, tá? Tal qual o Senhor Jesus afirmou lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse ele, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Tá? Isso está lá no livro de João, como já falei, capítulo 11, versículo 25, quando o Senhor Jesus conforta o coração das duas irmãs, Marta e Maria, por força da morte de Lázaro, né, que era irmão delas e amigo pessoal do Senhor Jesus. Tranquilos? Bem, e sobre a morte, meus caros, inicialmente convém falarmos sobre ela, tá? Por quê que é tão importante nós falarmos sobre a morte em primeiro plano? Porque a morte, do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista bíblico, a morte é uma sentença. Como assim uma sentença é? Uma sentença é uma punição, tá? É uma pena que seria aplicada por força de uma eventual desobediência à ordem de Deus, a ordem que Deus havia dado ao primeiro casal lá no Éden. Vamos ver isto? Já começando aqui o nosso tradicional tour pela Bíblia, nós vamos para o livro da criação, o livro de Gênesis, tá? No capítulo de número 2, versículo de número 17, melhor, 16 e 17, tá? Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 16 e 17. O Senhor nos diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, ou melhor, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, vem a parte interessante agora, certamente morrerás.
Pronto. Ele não disse possivelmente ou provavelmente, tá? Porque os advérbios possivelmente e provavelmente trazem a ideia de algo incerto, tá? Mas aqui é diferente. Aqui ele diz certamente. Ele utiliza um advérbio de certeza absoluta, de um evento futuro e certo, tá? Certamente morrerás. Tá? Aqui está o caráter punitivo da morte, tá? A palavra morrer aqui surge pela primeira vez neste contexto, tá? Então, nós vemos aqui que a morte, ela ingressa no mundo humano como uma punição, tá? Isso vai ficar mais claro agora, já no contexto da queda. Aqui, mesmo em Gênesis, capítulo de número 3, versículos 17 e 19, que assim está escrito, o Senhor falando para Adão. Olha o que diz o narrador. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Viram? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Viram? Aqui está os detalhes da punição divina imposta ao homem por causa da sua desobediência. Tá? Aqui nós vemos o porquê que a morte ingressa no mundo humano como uma sentença, uma punição. Tá? Percebam que nós estamos falando aqui de algo isolado, não estamos trazendo aqui uma conjectura, estamos trazendo aqui uma verdade bíblica. A morte é uma sentença, tá? É uma punição, tá? Por conta da desobediência do primeiro casal, que foi transmitida a todos os seres humanos, tá? Conforme nós falamos agora há pouco sobre a condição humana, que decorre disto aqui, tá? A morte entrou no mundo. Por quê? Porque entrou também o pecado, tá? E nós vamos ver isso também, a confirmação do que eu estou dizendo, em Romanos 6, 23, a parte A do versículo, tá? Onde o apóstolo São Paulo afirma isso categoricamente. Olha o que ele nos diz. Porque o salário do pecado é a morte. Viram? Aqui está. Só a parte A do versículo para vocês entenderem. Tranquilos? O salário do pecado é a morte. Aqui, o apóstolo São Paulo, ele traz a ideia de salário como sendo uma recompensa, como sendo uma consequência, isto é, né, decorrente de um ato que os seres humanos vierem ou estejam a praticar, tá? O que é a ideia de salário traz exatamente a hipótese de um indivíduo que trabalhou durante certo período de tempo. Vamos tomar a realidade brasileira, tá? Do indivíduo que trabalha durante 30 dias para receber um salário, uma remuneração pelos seus serviços prestados a alguém, tá? Então aqui nós vemos o que? O indivíduo que presta seus serviços ao pecado terá como salário a morte. É disso que Paulo está falando, tá? Então basicamente é essa a ideia.
a ideia de causa, a relação de causa e consequência, tá? Isso está bastante claro aqui na narrativa do apóstolo. Bem, meus caros, agora que já sabemos que a morte é uma sentença, que é uma punição, né, introduzida no contexto da experiência humana, através da existência do pecado, né, agora nós precisamos analisar o outro lado, o outro aspecto, tá? A vida. A vida é um dom gratuito de Deus, tá? É uma dádiva, é uma benevolência, tá? É algo tão importante que todos querem ter, tá? E mais que isso, todos querem ter de forma infinita. E por que é assim, irmão? Porque um dia o homem teve essa vida infinita, mas por causa desta desobediência ocasionada no evento edênico, ele perdeu essa eternidade, tá? Nós vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, tá? O quinto livro do Pentateuco, no qual Moisés, que também escreveu o Gênesis, vai nos trazer a seguinte narrativa, tá? Ele vai trazer aqui, né, a narrativa, uma narrativa que na verdade é uma fala do próprio Deus, trazendo advertências e conselhos para o povo. 30:19, olha o que diz o trecho. Os céus e a terra tomo hoje, diz o Senhor, tá? Por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Viram aqui? Então, meus caros, aqui é uma advertência que Deus traz ao povo hebreu, né, que estão lá no contexto da peregrinação, rumo à terra prometida, e aqui ele traz algumas advertências, tá? E no final ele dá um conselho, tá? Ele diz, olha, tenho proposto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, tá? E no final do versículo ele diz, a parte B, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, isto é, semente aqui é sinônimo de posteridade, descendência, tá? Isso aqui, meus caros, é o trator que está passando aqui, tá? Porque aqui é zona rural, isso é bastante comum. Nós vemos trator, vemos gado passando. Aqui mesmo tem uma galera aqui, ó. Se eu passar o vídeo aqui, vocês vão ver aqui, né? Enfim, tá? Então, meus caros, nós vamos ver aqui esta realidade, tá? A vida é um dom gratuito de Deus. E nós vamos ver a confirmação disto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe onde? Primeiramente, em João 3,16. Famoso João 3,16. Tá? Onde o Senhor Jesus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Também nós vamos ver aqui no livro de João ainda, no capítulo de número 5. Uma coceira incômoda aqui, meus caros, que está me perturbando, tá? Enfim. Capítulo de número 5 e o versículo de número 24, onde o Senhor Jesus nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Viram aqui? Isso é de extrema importância, meus caros, porque aqui Jesus restabelece, tá, a vida eterna. Vida eterna esta que foi tirada dos seres humanos
lá no Éden por conta da desobediência do primeiro casal, tá? E que agora, por meio da crença no Senhor Jesus, através da palavra pregada, a palavra da pregação da fé, tá? Agora os seres humanos podem novamente se achegar ao Senhor, tá? E também aqui em Romanos, ainda em João, né? João capítulo de número 10, tá? O Senhor Jesus vai nos dizer também o seguinte. João capítulo 10, versículo também 10. Ele nos diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Viram? Aqui o Senhor Jesus está falando exatamente, tá? Da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. E que Paulo vai usar estas palavras aqui em Romanos 6, 23, a parte B. Né? Nós lemos a parte A, que diz que o salário do pecado é a morte. E na parte B ele diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Viram? A vida eterna aqui é o dom gratuito de Deus. Ah, irmão, e o que é dom? Já vimos aqui em outras ocasiões. A palavra dom vem do grego charismas ou charismas, tá? Com CH, né? Charismas, que quer dizer exatamente isto: dom gratuito, dom divino, tá? Também é sinônimo de graça, tá? A expressão grega aqui usada para graça é charis, isto é, charis, tá? A graça salvífica, que é também definida como sendo o favor não merecido, tá? Que Deus concede aos seres humanos independentemente dos méritos nossos, tá? Não é por obra nem por merecimento que nós recebemos a salvação, mas pela graça divina. Paulo escreveu sobre isso lá aos Efésios, tá? Pois bem, né? Dito isso, importa também nós falarmos agora sobre outro aspecto importante, que é a imprevisibilidade da morte. Nós vamos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, e o versículo de número 20, tá? Que assim está escrito: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta fala de Deus aqui, né, em que Jesus reproduz na parábola, né, remonta exatamente à parábola do rico insensato, de um certo homem que tinha muitas herdades, muitos bens, né, e que já não tinha mais onde os amontoar, isto é, onde os armazenar, tá? E agora este homem diz para si: tenho muitos bens, mas preciso armazená-los em um local maior. Que farei eu? Derrubarei estes celeiros, tá? Traduzindo hoje seriam galpões, né? No contexto de hoje, e armazenarei nesses novos galpões. E então direi: come, bebe e folga, ó alma minha, porque tens muitos bens para muitos anos. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz que ele dizia: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Então aqui Jesus está advertindo por meio desta parábola sobre duas coisas. A primeira é exatamente sobre o perigo do acúmulo das riquezas, tá? E a segunda, mas não menos importante, aliás, é a principal aqui no contexto que nós estamos estudando, é a imprevisibilidade da morte. A morte pode nos sobrevir a qualquer momento, tá? O indivíduo está aqui agora conversando, falando, de repente, momentos depois, cessa o fôlego de vida dele ou dela,
tá? É imprevisível, tá? Então, meus caros, isso é de extrema importância porque muitas pessoas costumam não se preparar para este evento, a morte, tá? Até porque, para nós cristãos, inclusive, a morte pode anteceder a vinda de Jesus, tá? O arrebatamento da igreja, tá? Por isso que Jesus nos deixou o alerta de estarmos o tempo todo sóbrios e vigilantes, porque, né, assim como a vinda dele pode acontecer a qualquer momento, o outro fator, que é a nossa morte, tá? Que representaria em termos devocionais a vinda individual de Jesus para cada um de nós, tá? Ela é imprevisível, tá? Ninguém está esperando. A morte não vai chegar para mim, para você dizer, olha, tal dia eu vou lhe buscar. Você vai morrer tal dia, tal hora, em tal lugar e desce dessa forma, tá? Isso não vai acontecer, tá? Então, inclusive, meus caros, o grande segredo do mistério acerca da vinda de Jesus está exatamente aí. Porque para ele dizer a mim e a você o dia em que ele viria buscar a sua igreja, ele também teria que dizer a mim e a você o dia e hora da nossa morte, tá? E isto invalidaria em parte o seu projeto para a sua igreja. Tranquilos, meus caros? Bem, vamos avançar porque o horário já não nos é satisfatório, tá? Estamos fazendo mais cedo justamente porque aqui à noite, zona rural, é escuro e tal, né? Enfim. E a transmissão, a qualidade da transmissão poderia não ser tão boa, né? Bem, já falamos que a morte é imprevisível, mas é também igualmente importante nós falarmos sobre a realidade da morte, tá? A morte é algo real, factível. É a única certeza que nós temos realmente nessa vida. Tranquilos? É a única certeza. De sorte que um dia todos irão morrer. Isto é, todos em tese, né? Porque o apóstolo São Paulo diz que nem todos irão experimentar a morte até que vejam o arrebatamento da igreja. Mas, em linhas gerais, a grande maioria dos seres humanos irão passar pela morte, tá? Isso está na carta aos Coríntios, né? Capítulo de número 15, e os versículos de número 21 e 22. Onde o apóstolo São Paulo nos diz assim: porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha a expressão aqui interessante. Ele disse que a morte veio por um homem, Adão. Da mesma forma, a ressurreição veio também por um homem, Cristo. As primícias dos que dormem. Ele fala isso no versículo 20, tá? Conforme nós lemos aqui no nosso texto do dia, texto bíblico que está aí na lição, tá? Para quem está com a lição. E no 22 ele diz que assim como todos morrem em Adão, olha aqui, todos morrem em Adão, tá? Aqui é a prova do que nós falamos no início, a condição humana, tá? Todos morrem em Adão, ou seja, em Adão nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, tá? E consequentemente, fisicamente, todos estamos fadados a morrer, tá? De sorte que alguns nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem, tá? Digo alguns porque nem todos passam por esses estágios. Alguns simplesmente nascem, crescem, não se reproduzem e não envelhecem, mas morrem, tá? Há aqueles que nascem e crescem, não se reproduzem, até envelhecem e no final morrem. E existem aqueles que simplesmente nascem e morrem, tá?
Então, meus caros, veja que a morte é uma realidade. Em todas essas etapas, a morte está sempre no final, né? E isso está claro também em Hebreus 9:27, tá? Que é o nosso texto do dia, né? Onde o escritor aos Hebreus diz claramente que aos homens, vamos ver, Hebreus 9:27, ele diz aqui, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, meus caros, né? Aí ele traz até uma ressalva aqui no 28, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação, tá? Só para completar a leitura, tá? Pois bem. E dito isto, né, falamos que a morte é imprevisível, que a morte é real, é factível, mas há uma pergunta que precisa ser esclarecida. O que é a morte, afinal? A morte é um espírito? Vamos ver, né? Vamos ver. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 8, vai nos trazer algo interessante. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Ele coloca morte aqui com letra maiúscula, tá? E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A quarta parte da terra aqui seria 25%, tá? Se hoje tivermos 8 bilhões de seres humanos no planeta, 25% disso aqui seria 2 bilhões, tá? Imagine, é muita gente, meus caros, tá? A quarta parte, isto é 25%, tá? Então, meus caros, aqui nós vemos algo interessante, tá? A morte de forma personificada, tá? A morte, ela existe independentemente dela ser ou não um agente. Nós vemos aqui, inicialmente, que nesta passagem de Apocalipse, ela se manifesta como sendo um espírito, tá? Nós vamos ver expressões como o espírito da morte, tá? Ou o anjo da morte, lá, o anjo que matou os primogênitos lá no Egito, né? Nós vimos isso, tá? Também este anjo da morte matou os 185 mil soldados assírios lá de Senaqueribe, que se insurgiu contra o rei Ezequias, tá? Enfim, mas o fato é que aqui, no contexto de Apocalipse 6:8, a morte vem na forma de uma potestade, tá? Por isso que se trata de um cavaleiro. Tranquilos? Se é um espírito ou não, a gente vai descobrir até o final da nossa live, tá? Aliás, aqui mesmo a gente já pode obter essa resposta, né? Nós vamos agora para o nosso próximo tópico, que é o que diz que Jesus tem poder sobre a morte, tá? Nós vamos ver isso em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, onde está escrito assim, tá? Aqui Jesus traz uma afirmação de extrema importância, meus caros, tá? Ele nos adverte acerca de quem devemos realmente temer, tá? Isso está aqui, nós vamos ver. Essa advertência ele traz aos discípulos quando os enviou na famosa missão, a missão dos 70, tá? Olha o que ele diz aqui, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esta passagem também está em Lucas, tá? Lucas, capítulo de número 12, versículos 4 e 5. Aqui em Lucas está um pouco mais detalhado. Nós vamos ver aqui. Ele diz assim:
E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei que aquele que, depois de matar o corpo, tá, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Viram? Então aqui nós vemos que Jesus tem poder sobre a morte e também sobre o inferno. Isso vai ficar claro aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Lerei apenas a parte B do versículo, que diz assim: E tenho as chaves da morte e do inferno. Tá? Mas vamos ler completo, para que ficar coesa a leitura, tá? João diz aqui no versículo 17: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Viram? Então aqui nós vemos claramente isso, tá? Jesus dizendo que tem consigo as chaves da morte e do inferno. Vocês estão ouvindo um barulho aí ao fundo, meus caros? É a vizinhança aqui, tá? Que estão aqui com o carro de som aberto aqui ao fundo, né? Infelizmente não dá pra a gente né? É algo que não está no nosso controle, tá? Enfim, né? Mas vamos para frente. Então aqui nós vemos claramente que Jesus tem poder sobre a morte, tá? Quando ele diz tenho comigo as chaves, ele quer dizer que detém o poder, detém a autoridade sobre a morte, tá? Isto é, só morre se e quando ele permitir, tá? E se e quando ele quiser, tá? Se ele quiser que alguém morra, esse alguém vai morrer, tá? Ou melhor, se ele permitir que esse alguém morra, tá? Então, ele tem poder. Se não era para a morte e o indivíduo morreu, ele simplesmente vai lá e ressuscita, tá? Então, meus caros, como aconteceu com Lázaro, tá? Porque nós falamos aqui que está na narrativa do Evangelho de João no capítulo 11, tá? Lázaro morreu, o Senhor Jesus foi lá e o ressuscitou, tá? Além disso, Jesus ressuscitara a si próprio, tá? Pelo seu próprio poder. E aqui nós vemos, aqui neste feito, é que o Senhor Jesus consolida este poder sobre a morte, tá? Por isso que se diz popularmente que Jesus venceu a morte, tá? E a morte, por sua vez, meus caros, será o último inimigo a ser aniquilado. Daí vem a resposta à pergunta que nós fizemos anteriormente, se a morte é ou não um espírito, tá? Ao que tudo indica, sim, né? Por quê? Porque a morte aqui, Paulo está desenhando a morte como um inimigo, tá? Que inimigo seria esse, tá? Uma circunstância, um fato qualquer, ou um agente, tá? Então, meus caros, devemos ter em mente isto, tá? A morte aqui, ela é apontada como um inimigo invisível, tá? Que pode ser sim um espírito, né? Muito embora nem sempre a morte vai se manifestar assim, tá? Que isso esteja claro. Nós vamos ver isso, sabe onde? Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Aqui nós vamos voltar ao capítulo 15, né? Onde nós estávamos anteriormente. Versículos 22 ao 24. Ou melhor, versículos 24 ao 26. Onde ele diz assim: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos, olha aqui inimigos,
debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Viram? Por isso que nós lemos os versículos anteriores para ficar claro aqui que, com base na narrativa de Paulo, se a morte é um inimigo, significa que ela vem de forma personificada, isto é, como um espírito. Tá? Pois bem, isso também nós vamos ver em Apocalipse 20, 14, onde João nos traz a seguinte revelação: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O comentarista até chega a dizer que aqui é a morte, entre aspas, da morte, né? A morte da morte. Não é possível a morte morrer, né? Aqui, na verdade, a morte está sendo condenada a um fim eterno. E sabem por que, meus caros, que a morte será o último inimigo a ser aniquilado? Isso aqui, estudando mais cedo, o Senhor nos trouxe essa revelação. A morte será aniquilada por último, porque para que a morte só poderá desaparecer depois que o pecado também desaparecer da face da terra e, consequentemente, do universo. Tá? Com o desaparecimento do pecado, a morte também desaparece. Tá? Porque um está atrelado ao outro. Tá? Já vimos isso aqui no decorrer da live. Tá? Porque a experiência humana do pecado só se tornou real porque o homem desobedeceu a Deus. E, consequentemente, a morte também só se tornou fruto da experiência humana porque ela também experienciou o pecado. Tá? É por isso que lá no capítulo 21, a morte não vai mais existir. Quando João diz assim, no capítulo 4, no capítulo 21, versículo 4, olha o que ele diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Sabe por quê? Porque aqui já ocorreu a restauração de todas as coisas. Tá? O pecado foi extirpado. Logo, a morte também perdeu a sua razão de ser. Tá? Por esta razão é que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Sim, porque o diabo aqui, no capítulo 20, nos versículos anteriores, vocês vão ver, tá? O versículo 10, o diabo já terá sido lançado no lago de fogo. Juntamente com ele, o falso profeta e o anticristo. Estes dois, inclusive, diz o trecho aqui mesmo, que eles foram lançados vivos no inferno, tá? Foram lançados vivos, tá? Então, meus caros, e aqui os últimos a serem lançados no lago de fogo foram exatamente a morte e o inferno, tá? O último inimigo a ser aniquilado, como Paulo disse, tá? Então, meus caros, é importante nós entendermos esta realidade, tá? Vamos falar agora em ligeiras palavras sobre o estado intermediário dos mortos. Primeiramente, vamos falar do estado intermediário dos salvos e depois passaremos pelos perdidos e por último encerraremos com o destino final dos ímpios, tá? Porque o tempo já não nos é favorável, né? Bem, o estado intermediário dos salvos. Vamos começar com a primeira parte da história do rico e Lázaro. Sim, meus caros, a história do rico e Lázaro está narrada em Lucas 16, versículos 19 a 31. Vou ler a passagem por inteiro e depois nós vamos explaná-la ao longo da nossa fala, tá? Porque nós vamos retomá-la nesses dois momentos para falar dos salvos e dos perdidos. Tranquilos? Bem, diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste todos os bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu és atormentado. Tá? E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vejam, fizemos questão de ler o trecho por inteiro para desdobrá-lo aqui durante a nossa fala. Tá? Nós vimos na primeira parte que os salvos terão um destino. Destino este chamado de paraíso pelo Senhor Jesus, e aqui na passagem também pelo Senhor Jesus chamado de seio de Abraão. Tá? Irmão, onde é que Jesus fala que é paraíso? No episódio lá dos 2 ladrões que com ele foram crucificados, tá? Quando ele prometeu ao último que naquele mesmo dia ele estaria consigo no paraíso, tá? Isso está claro, está nos evangelhos, tá? Bem, e aqui agora nós vemos essa realidade na vida do mendigo Lázaro. Lázaro, ele morreu e foi salvo, foi levado para o paraíso, tá? E lá ele estava no descanso, no seio de Abraão, tá? Inclusive, essa expressão seio de Abraão, ela tem razão de ser pelo fato de que na antiguidade, no costume dos judeus, se dizia que alguém estava ao seio de outro pelo simples fato de estar ao redor da mesa. O formato da mesa redonda, tá? E geralmente aquele que estava a oferecer o banquete, né? Ele ficava ali numa posição estratégica e os outros que estavam ao seu redor estavam ao seu seio, isto é, pelo fato de estar na proximidade da altura do peito, né? Nas laterais esquerda e direita, tá? Dizia-se que estava ao seio, né? Em posição de serem abraçados, tá? Esta é uma tradição judaica, né? E por esta razão Jesus usa essa expressão aqui, porque ele conhecia os costumes. Então, ele toma emprestado esse termo exatamente para designar esta ideia. Muito embora Abraão também estivesse ali desfrutando do paraíso, na condição de salvo, tá? Porque o verdadeiro anfitrião era ninguém menos que o próprio Senhor, tá? Esta história, ao contrário do que muitos acham, né? Muitos dizem ser uma parábola, mas é uma história real, aconteceu, tá? Isso, inclusive, Tim LaHaye reforça essa tese, né? Está aqui no livro, ele diz claramente isso, né? Destaca alguns pontos pelos quais a história é factível, foi uma história real. Primeiro, porque Jesus diz claramente que havia um homem, tá? Ele dá a certeza, né? Ao passo que nas parábolas Jesus costumava dizer: o reino dos céus é semelhante a isto, e contou-lhes uma parábola acerca disso, e propôs uma parábola. Aqui não, aqui ele já começa narrando uma história dizendo: havia um homem, né? E curiosamente, o único nome que não é citado aqui na parábola, na história, melhor dizendo, tá? Na história, é o nome do rico, mas ele cita Abraão, ele cita Moisés e os profetas. E quando ele diz Moisés e os profetas aqui,
Ele está falando da lei, tá? O livro da lei, os livros da lei, o Pentateuco, os escritos de Moisés. E quando fala os profetas, está falando dos escritos dos profetas, tá? Aqui, né, os oráculos dos profetas, tá? A lei e os profetas, tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui, tá? Quando diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, em outras palavras, que os leiam, tá? Enfim, né? E aqui, meus caros, nós vamos ver o seguinte, o rico rogando a Abraão que enviasse de volta a Lázaro, né? Primeiro que Abraão deixa claro que não tem esse poder, né? Principalmente quando ele fala da questão da transposição de um lugar para outro, tá? E aqui agora ele diz o seguinte, olha, não adianta eu mandar alguém, porque eles não vão crer, nem mesmo que alguém ressuscite, tá? O que nos leva a crer, meus caras, que neste contexto aqui, Jesus narrou um fato que aconteceu ainda nos dias do Antigo Testamento, tá? Isso, inclusive, a tradição rabínica vai reforçar. Tranquilos? Bem, o segundo ponto aqui importante destacado sobre o estado intermediário dos salvos é que eles terão parte na primeira ressurreição. Isso está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 6, a parte A, onde João diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tá? Outro ponto a ser destacado também aqui é que os salvos não sofrerão a segunda morte. Já vemos isso lá em João 5,24, quando o Senhor Jesus diz que quem crê nele, quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Tá? Nós vemos também isso aqui em Apocalipse. Tá? Vamos aqui só voltar um pouquinho, tá? No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 11, onde o Senhor Jesus traz uma promessa gloriosa, que assim está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11, tá? Aqui a promessa para os salvos, isto é, os salvos que já venceram o mundo, já venceram o maligno, já venceram a carne e venceram também o mundo, tá? E ele reforça isto, João traz isso novamente, na parte B do capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse. Ele diz assim: sobre estes, né, os santos, né, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Aqui é uma referência ao milênio, tá? Já estudamos isso semana passada, tá? Retrasado, tá? Pois bem, falaremos agora também em ligeiras palavras sobre o estado intermediário dos ímpios, tá? E aqui, explorando a segunda parte da história do rico e Lázaro, né? Já agora vislumbrando a condição em que se encontrava o rico, né? Que morreu, foi sepultado e foi para o inferno, que em grego a Bíblia chama de Hades, tá? Hades em grego é inferno, tá? Então, agora ele perece lá sendo atormentado. E o detalhe que nos chama a atenção aqui é que tanto Lázaro lá no paraíso quanto o rico no inferno, ambos estavam em sua plena consciência. Eles tinham consciência plena da sua vida na terra, tá? Quando estavam ainda vivos na terra, tá? O rico, ele diz claramente: mande alguém lá, mande ele lá, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que não venham para este lugar de tormento no qual eu estou. Tá? O rico estava sendo atormentado lá, em chamas. Tá? Ele diz claramente no texto: estou atormentado nesta chama. Tá? Nossa querida Ana Nutri Cifeira, obrigado pela presença. Estamos quase no final, mas está valendo ainda. Tá? Então aqui observe, meus caros, que tanto um quanto o outro estavam em plena sã consciência. Eles sabiam exatamente onde estavam
e em que situação se achavam, tá? Lázaro se encontrava no paraíso, no gozo do Senhor. Já o rico estava em tormentos. Aqui fica claro, inclusive, que não se trata de uma parábola, e sim de uma história real, porque Jesus descreve uma situação real, que de fato aconteceu, tá? Fica aí o alerta para quem acha que foi uma parábola, tá? Não foi uma história real, tá? Outro ponto a ser destacado em relação ao estado dos ímpios, o estado intermediário dos ímpios, é que eles terão parte na segunda ressurreição. Isso está lá em Daniel 12:2, tá? Ele diz lá que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Já a gente vai ver essa referência, tá? E aqui mesmo no capítulo 20, versículo 5, a parte A do versículo, João diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, tá? Aqui é uma referência aos mortos, aos ímpios que morreram desde o Éden até aquela época lá distante, tá? Em que as nações serão enganadas novamente pelo diabo e se insurgirão contra o reino milenial, contra a cidade santa, e o Senhor fará descer fogo do céu e os devorará, tá? Tá aqui no capítulo 20 de Apocalipse, tá? Já estudamos isso já, né? É assunto superado, tá? Enfim, né? Tá nas lives anteriores, se quiserem ir lá depois ver, vejam. E aqui agora nós temos também o seguinte, tá? Já nos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo 20, nós vamos ver essa ressurreição de forma mais detalhada, onde João diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está vendo aqui? Aqui João descreve com riqueza de detalhes como se deu esta segunda ressurreição, a ressurreição dos perdidos. E o que chama a atenção aqui, que deixa claro que é dos perdidos, é que ele diz que a morte e o inferno deram os seus mortos. Tá? Aqui no versículo 13, tá? Do capítulo 20 de Apocalipse, tá? Vejam, não sou eu que estou inventando, isso aqui está escrito, eu acabei de ler, tá? Então, o que está claro aqui é que João vislumbrou esta segunda ressurreição, tá? A ressurreição dos perdidos, tá? E além disso, eles também sofrerão a segunda morte. Versículo 15 agora, ainda no capítulo 20. Tá? Olha o que nos diz. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Que no versículo anterior, o lago de fogo é chamado de segunda morte. Tá? Já nós vamos ver isso. E agora sim, para fechar, falaremos sobre, em rápidas palavras, sobre o destino final dos ímpios, tá? Primeiramente, eles experimentarão a vergonha e o desprezo eterno. Daniel 12:2. Eu disse que nós íamos ver essa referência e agora chegou o momento. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá? Aqui no mesmo versículo, Daniel fala das duas ressurreições. Os que vão ressuscitar para a vida eterna farão parte da primeira ressurreição.
E os que vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno farão parte da segunda ressurreição, tá? A ressurreição dos perdidos, tá? Também em João capítulo 5, versículos 25, e saltaremos para o 29, tá? Assim está escrito: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Um detalhe interessante, né? Quem vai mandar ressuscitar os mortos é o Senhor Jesus. É Ele quem vai ordenar que o inferno e a morte e o mar entregue os seus mortos, tá? Isso confirma inclusive o que nós vimos anteriormente, que o Senhor Jesus tem poder sobre a morte e sobre o inferno, que ordenará que eles devolvam aqueles a quem eles levaram. Para quê? Para serem julgados, sentenciados e lançados no lago de fogo, tá? Isso é interessante. E aí ele diz, ó: ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aí ele diz no versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, isto é, a primeira ressurreição, tá? E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Viram aqui? Aqui nós vemos claramente que terão duas ressurreições. Quem está falando é o próprio Jesus, tá? Não estou inventando nada. E, por fim, o lago de fogo. Um tormento sem fim. Vamos para Malaquias. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. 4:1. Porque eis que aquele dia, aqui é uma referência ao dia do juízo final, que nós estudamos semana passada, tá? Vem ardendo como fogo, como forno, melhor dizendo, tá? Forno aqui dando a ideia de fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, isto é, serão queimados nele, tá? E o dia que está para vir os abrasará, tá vendo? Em outras palavras, queimará, tá? Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Agora, vamos para Mateus capítulo 25, 41, versículo 41, tá? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Viram? E por fim, Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11, que assim está escrito, né? Vamos pegar do versículo 9 para ficar claro. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado, atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Viram? E por fim, Apocalipse 20:15, como nós já vimos, né? Que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tranquilos, meus caros. Passamos um pouquinho aí, né? Mas foi necessário, tá? Aqui está. Esta é a realidade que permeia o destino final dos ímpios, tá? Tranquilos, meus caros. Que Deus nos ajude e que nós possamos escapar destas misérias, tá? É só nos mantermos vigilantes como as virgens prudentes. Tranquilos. Deus abençoe a todos.
Muitíssimo obrigado a você que nos assistiu até agora aí, tá? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Semana que vem estamos de volta em pleno Natal, com a ajuda de Deus, tá? E obrigado. Fui.